No vídeo de hoje nós vamos aprender a melhorar o layout no nosso aplicativo que nós criamos na última aula, que é um aplicativo simples, que apenas exibe as palavras Hello World na tela do usuário. Nós vamos colocar um fundo, vamos centralizar esse texto, podemos até mudar a cor, o tamanho desse texto. Para isso nós vamos ver alguns widgets e alguns parâmetros novos. Nós vamos ver o que são parâmetros nomeados e parâmetros posicionais também. Primeira coisa que vamos fazer é centralizar esse texto aqui no meio da tela. Para fazer isso, como nós vimos que tudo no Flutter são widgets e que um widget vai dentro do outro, nós precisamos colocar esse widget text dentro de um outro widget, que vai centralizar ele. Para nós colocarmos um widget dentro do outro, neste caso nós podemos selecionar o widget text, clicar neste ícone, e agora podemos selecionar Wrap with Center, que nós vamos colocar então o widget text dentro do center. Agora, percebam que o widget center possui um filho, e este filho é o widget text. É nítido aqui pela própria sintaxe, né, que o center possui um filho e que o text está dentro, perceba que está dentro dos dois parênteses do center, possui esse parâmetro. Nós sempre utilizamos vírgula aqui para separar um parâmetro do outro, para deixar mais legível o nosso código, e depois podemos dar um Ctrl S, que ele já vai deixar o nosso código formatado, com a indentação certa. Quando damos o Ctrl S, ele já começa a dar o hot reload, e o que nós alteramos no nosso código, em pouco tempo ele já vai alterar aqui na aplicação também. Notem que agora ele já centralizou o nosso texto aqui no centro da tela. Queremos colocar um fundo branco também para tirar esse fundo que está bem estranho, esse fundo escuro. Para fazer isso, nós possui várias maneiras de fazer isso, mas podemos colocar esse center dentro de um widget chamado material, que basicamente ele fornece como se fosse uma tela em branco para que o fundo, nesse caso, vai ficar branco. Então, podemos repetir o processo de antes, clicar aqui em center, clicar aqui. Nesse caso, como não está aqui nos atalhos, nós podemos selecionar Wrap with Widget e digitar material, que é o widget que vai fornecer aquele fundo branco. Podemos dar um Ctrl S e ele já vai fazer o hot reload do nosso aplicativo. Reparem que agora ele já colocou esse fundo branco, já colocou como se fosse literalmente uma folha em branco atrás da nossa aplicação, e ele até mesmo já reformatou o nosso texto em um padrão que é padrão do construtor material. Se nós quisermos mudar a cor desse texto, o tamanho desse texto, nós precisamos trabalhar com construtores, com parâmetros dentro do nosso texto. Esse Hello World, essa definição que nós demos aqui, é um parâmetro nomeado. Aliás, é um parâmetro posicional. Por quê? Porque a partir dele nós podemos agora dar outros parâmetros dentro do text. Podemos dar uma vírgula e definir outros valores. Podemos dar um Ctrl espaço e ele vai carregar os valores que podemos atribuir aos. Existem vários parâmetros que podemos atribuir, mas nós queremos mudar o tamanho do nosso texto. Então, nós precisamos trabalhar com o parâmetro style. Dentro do parâmetro style, ele vai esperar receber algum valor. Esse valor vai ser, no caso, um widget, que vai ser o text style. Agora, dentro do text style, nós podemos atribuir outros parâmetros ainda, como, por exemplo, um background color, uma própria cor da nossa fonte. Por exemplo, se nós quisermos trocar a cor do texto Hello World para vermelho, basta colocarmos colors.red.
E ele já vai atribuir a nossa cor aqui como vermelho. Basta nós darmos um Ctrl S e percebam que essa cor agora vai ficar vermelha. Agora, se nós quisermos alterarmos o tamanho da fonte desse texto, podemos vir aqui ainda dentro do Text Style, porque nós estamos trabalhando no estilo desse texto, colocar uma vírgula e atribuirmos o tamanho, o valor, o parâmetro Font Size. Se colocar o cursor sobre o parâmetro Font Size, percebe-se que ele recebe um dado do tipo double. Nós vamos ver o que são os tipos de dado mais para frente, mas um dado do tipo double é um número com um ponto flutuante, ou seja, nós podemos definir, por exemplo, um tamanho da fonte como 16.0, que um tipo double é um tipo que possui números depois do ponto. Se nós dermos um Ctrl S, ele já vai reformatar o nosso código, precisamos colocar uma vírgula aqui, dar um Ctrl S, ele já vai colocar os dois parâmetros dentro do widget text. Se nós irmos lá no nosso celular e aguardarmos um pouco, ele já vai aumentar o tamanho da fonte. Vemos que ele já aumentou o tamanho da fonte. Se nós aumentarmos mais ainda, colocarmos 30, por exemplo, salvarmos novamente, vamos ver que ele vai aumentar mais ainda. Perceba como ficou. Então, nessa aula nós vimos como centralizar um texto utilizando o Widget Center. Vimos o que são parâmetros nomeados e posicionais. O parâmetro posicional é sempre o primeiro que vai dentro de um construtor. Temos aqui o construtor text. O parâmetro posicional é esse hello world. E os parâmetros nomeados, então, é esses que possuem um nome antes de atribuirmos um valor. Por exemplo, o parâmetro style é um parâmetro nomeado, o parâmetro color, o parâmetro font size.